Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso culto da família de sexta-feira, onde o Senhor tem abençoado tantas nossas casas. Convido a todos para orarmos ao Senhor, clamando pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder, pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. Conceda-nos, ó Deus, perdão, conceda-nos comunhão contigo. Aceita, Senhor, a nossa gratidão a Ti pelo bem que o Senhor tem feito a nós. Conceda-nos uma íntima comunhão contigo, nós pedimos orando em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me libertar. Põe teu sangue em mim, Senhor. Põe teu sangue em mim e dá-me libertação e uma plena comunhão. Vamos entoar um louvor ao Senhor. Quando falo com Deus, as lágrimas correm. A sua presença me envolve tão forte. Em paz me deito, pego no sono, pois em seus braços eu descanso. Bem cedo acordo e me levanto, pois sei que Jesus me sustentou. Quando falo com Deus, a luz me envolve, transporto para a eternidade. Estou no plano de Deus, penso todo dia ao meu Senhor, que salve a minha família. Pra juntos louvarmos ao bom pastor que cuida de nós com amor. Pastor que cuida de nós com amor. Aleluia! É muito bom louvarmos ao Senhor. Vamos cantar mais um louvor a Ele. Essa noite
Glória a Jesus. Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 7. Os que desejarem podem acompanhar aí na tela. A palavra do Senhor nos diz: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Glória a Jesus. Hoje é um culto da família e é dia de nós lembrarmos de como o Senhor tem abençoado as nossas casas, né? O bem que o Senhor tem feito a nós. Mas esse texto tem um ensino muito maravilhoso para nós. O apóstolo Paulo, ele se autodenomina o principal dos pecadores, né? Ele diz assim: eu que fui perseguidor da igreja, aprove ao Senhor fazer de mim um apóstolo. E ele fala que isso mostra o grande amor de Deus, o poder de Deus, que transforma um pecador, um perseguidor da igreja, um inimigo da cruz de Cristo, como ele mesmo fala, e o amor do Senhor é tão maravilhoso que transforma esse homem e faz dele um apóstolo da igreja. E esse texto nos fala de algo muito interessante, porque ele diz: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros nas prisões, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Já pensaram que coisa maravilhosa? Enquanto Paulo perseguia a igreja, enquanto ele era um inimigo da cruz de Cristo, ele tinha parentes, servos do Senhor. Não era um crente, não, eram servos, era muito mais do que crente. E que, inclusive, se destacaram entre os apóstolos, se distinguiram entre os apóstolos. E você imagina como é que eles se sentiam quando chegava a notícia: ó, seu parente Paulo está falando mal de nós, seu parente Paulo está perseguindo, seu parente está espancando, seu parente foi lá testemunha lá da morte de Estevão, seu parente tem cartas, né, do Sinédrio para perseguir a igreja. E estavam ali os parentes de Paulo. Mas eu fico imaginando uma coisa: o quanto esses parentes de Paulo devem ter orado por Paulo ao Senhor. Senhor, tem misericórdia daquele parente, como a gente diz às vezes, né? Oprimido. Mas, Senhor, tem misericórdia. Salva esta vida. Irmãos, nós temos muitos lares hoje, nesse culto de sexta-feira, que podem olhar para a sua casa e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se alegrar por isso. Que bênção maravilhosa é ter um lar completo. Quem tem, né? Olhar para o esposo e dizer: meu esposo é um servo do Senhor, minha esposa é uma serva do Senhor, meus filhos servem ao Senhor. E isso é muito bom. E é motivo hoje de glorificarmos ao Senhor. Mas nós temos também lares que têm parentes que são opositores, que fazem oposição à igreja, que se levantam e às vezes até que perseguem dentro de casa. Como dizia o apóstolo Paulo, inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho. Mas, irmãos, a palavra hoje é uma palavra de ânimo. Paulo tinha parentes antes dele, e não foram só esses, não. Se você chega aqui e lê no verso 21, vai falar de outros parentes dele, Jasson e Sospatros, meus parentes. Não sei se esses foram convertidos antes, mas esses daqui se converteram antes. Paulo tinha um sobrinho também, que quando ele foi preso, o sobrinho foi lá avisar a ele que tinha uma cilada preparada para ele e talvez fosse um convertido também. Mas esses aqui se converteram antes de Paulo. E creio eu que devem ter orado muito pela conversão de Paulo.
então conhecido como Saulo ainda. Irmãos, Deus tem poder para salvar. E às vezes nós vamos ver Deus salvar esse que parece impossível. Alguém podia olhar para Paulo e dizer: esse não vai se converter nunca. Quem vai pregar para ele? Quem tem coragem de ir lá falar de Jesus para ele? Manda Pedro lá, não adianta. E ele tem argumento, Paulo tinha argumentos. Paulo era um homem altamente instruído, altamente capacitado. Quem vai? Manda Pedro, manda João. Quem foi ao encontro dele foi o Senhor Jesus. Se revelou a ele ali no caminho de Damasco de uma maneira maravilhosa e irresistível. E nós precisamos de crer no poder de Deus. Às vezes, até aquele parente que parece mais fácil, eu tinha um assim na minha família, meu pai, ele até de vez em quando ia na igreja e tudo, mas não se convertia, não entendia, era um homem de bom nível cultural, um homem inteligente. Eu ficava olhando, não é possível, não consegue entender nada do Evangelho. E foi se converter com mais de 80 anos de idade, e eu orava ao Senhor dizendo: Senhor, não é possível que eu pregando os outros vou perder essa luta dentro da minha casa. E foram mais de 40 anos amigo da obra, mas não se convertia de jeito nenhum. Mas quando se converteu, entendeu o Evangelho, quando o Senhor operou uma libertação, ele falava o seguinte: por que eu não me converti antes? Quanto tempo eu perdi? Mas o que eu estou dizendo é: não desanime. Por mais difícil que pareça, se você tem um lar completo, glória a Deus, glorifica o Senhor por essa bênção que Deus te deu. Mas se seu lar é dividido, se você tem um parente que faz oposição, não desista desse parente. Ore, porque não tinha ninguém que parecesse mais impossível de se converter do que Paulo. E o Senhor operou um milagre e salvou e transformou. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos ter paciência no Senhor. O homem, às vezes, enquanto ele não entende, enquanto o véu está posto sobre ele, ele não consegue entender a sua fé. Mas Deus pode operar uma libertação. E nós vamos orar hoje, os lares, no momento de oração, vamos lembrar daqueles que o Senhor quer salvar. E quem sabe, até alguns que se afastaram do Senhor, mas que o Senhor pode operar uma bênção e trazer de volta. Porque, como o apóstolo Paulo diz, aprove o Senhor salvar a mim, o principal dos pecadores. E tem outros aí, Paulo dizia que ele era o principal, mas tem muitos por aí que estão na mesma condição, mas que Jesus tem um plano. E quando o Senhor salvou a Paulo, ele entendeu uma coisa que o Senhor revelou a ele, que ele era um vaso escolhido, e foi escolhido desde o ventre materno. E tem gente que está aí hoje fazendo oposição, mas é um escolhido, e no tempo do Senhor, o Senhor vai salvar. É verdade também que a salvação não é de todos. A palavra do Senhor diz que estarão dois, um será levado, o outro será deixado. A salvação não é de todos, mas cabe a nós orarmos e sabermos que muitos desses o Senhor quer salvar e vai salvar, como fez com Paulo e como fez com tantos outros e tem feito hoje com tantos que o Senhor tem abraçado e tem revelado a eles a sua obra. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ter agora um período de 5 minutos de oração e os irmãos podem aproveitar para orar pela necessidade da família e desses familiares também que ainda não conheceram e não vivem a mesma bênção que nós vivemos.
Glória a Jesus. Agora nós vamos ouvir um louvor e durante este louvor, essa experiência tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado de falar conosco através da palavra, você vai abrir a palavra que o Senhor quer falar ao seu coração. Glória a Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos por aquilo que o Senhor fez na nossa vida, como o Senhor nos salvou, nos transformou, revelou a nós a tua obra. E pedimos a ti especialmente pelos lares incompletos. Fortaleça a fé dos teus servos para com paciência insistirem, Senhor, na oração, crendo no teu poder, e que o Senhor esteja batendo a porta dos familiares, do coração dos nossos familiares, que ainda não servem a Ti, ou mesmo daqueles que têm se distanciado do Senhor. Visita nesta noite e fala a esses corações, insista com eles, para que tenham a mesma experiência, a mesma salvação que o Senhor tem operado na nossa vida. Fica conosco, abençoe as nossas casas. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o maravilhoso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Está encerrado o nosso culto, mas está aí para você o QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior, também o QR Code para você enviar a sua experiência com o Senhor e o número 0800 707 3076 para aqueles que querem falar conosco, querem uma oração. Está aí o telefone à sua disposição. Gostaríamos de orar por você. A todos, a paz do Senhor Jesus.